lar. Relata a proibição do ministro com relação à mãe que quer visitar seus filhos na Terra. Então, ou seja, não, isso não existe, né? Não existe no mundo espiritual um muro, né? Um muro de nosso lar vai impedir a, a, a mãe de ver o filho, né? Imagina, na reunião mediúnica, esse filho evoca a mãe, aí o espírito vai dizer, não, a mãe não pode vir porque ela está em nosso lar, ela não pode passar pelo muro de nosso lar. Isso não tem cabimento nenhum. É isso aí. Não, e tem algumas consequências desse pensamento que o movimento espírita coloca, que as pessoas não param para pensar o seguinte: vamos imaginar que um homem e uma mulher casados têm alguns filhos, né? Eles estão ali educando os filhos, e de repente um deles desencarna. Vamos imaginar essa situação, que é muito comum acontecer, né? Alguém fica na viuvez tendo que criar filhos ainda pequenos. Pela teoria espírita kardeciana, essa pessoa que ficou, ela pode praticar a evocação e o espírito que desencarnou, o pai ou a mãe, né, o esposo ou a esposa, pode continuar ajudando na educação dos filhos. Agora, vamos imaginar a seguinte situação, usando por base agora o nosso lar. Um pai ele sabe que o filho que ficou está precisando de orientação, está precisando das orientações dele como pai, e o ministro lá não deixou ele se comunicar. E se porventura esse filho acaba se desequilibrando, cometendo alguma besteira, por não ter mais as orientações desse pai? Percebe a consequência grave disso? Então quer dizer que um espírito superior, se fosse superior de verdade, iria deixar isso acontecer? Impedir que um pai eduque o seu filho? Imagina se esse filho comete suicídio porque o pai desencarnou. E o ministro lá do nosso lar não deixou esse pai se comunicar, que poderia ter evitado isso. Então vejam a gravidade. As pessoas não param para pensar a gravidade ética disso, atribuída a um espírito superior em nosso lar. Agora, para a teoria kardeciana, não. Pelo contrário, os espíritos, inclusive, incentivam que esse pai se comunique e eduque o seu filho. A comunicação pode não se dar por outros motivos, mas não por falta de vontade dos espíritos. Às vezes não há mediunidade, não tem a mediunidade compatível, o espírito está numa situação expiatória, mas não porque o espírito superior impediu, como coloca a obra do nosso lar. Então, essa quebra de afeição que essas obras colocam, e por que a gente usa sempre o nosso lar como referência? Porque é a principal, né? É a primeira, digamos, a mãe de todas, então a gente usa ela como referência. Essa obra abriu um precedente, né? Ela separou os espíritos, ela trouxe uma noção de espíritos superiores cruel e impossibilitou a comunicação, colocou os espíritos presos em lugares. E note, o próprio item 8 deixa muito claro, né, que as afeições continuam e tudo mais. Por fim, para esse meu segundo comentário, as pessoas não se falam no meio espírita de praticar a evocação, né? Se coloca que é perigoso, né? As pessoas acham que é perigoso, as pessoas acham que vai acontecer alguma coisa que, ao evocar os espíritos, eu estou à mercê dos espíritos inferiores, dos espíritos maus, que existe um perigo deles invadirem a minha vida, me prejudicarem, que é uma mentira. É uma mentira. O livro dos médiuns deixa muito claro que perigoso é não evocar. Perigoso é não evocar. Porque evocando ou não evocando, os espíritos vão me influenciar e podem me prejudicar.
A diferença é que a evocação mostra os espíritos que estão ali, e aí eu posso, sabendo que espíritos que estão ali, eu posso me livrar deles, eu posso atrair outros, eu posso atrair espíritos melhores, ou eu posso, inclusive, conversar com esses que estão querendo me prejudicar e mudar a ideia deles. Então, vejam, a gente insiste nesse ponto, mas basta a gente abrir aí qualquer canal espírita que a gente vai ver o pessoal falando exatamente o contrário de Kardec e se vangloriando disso. Se vangloriando, achando lindo, achando que é uma coisa maravilhosa essas obras que vieram pós-Kardec, não percebendo, como a gente apontou aqui, os problemas morais que essas obras trazem. Eu coloquei aqui o caso do lar de uma família espírita, né? Que é o contrário disso, do nosso lar, né? É justamente os parentes desencarnados ajudando as crianças, né? Corrigindo moralmente, auxiliando, né? Então leiam lá que é excelente, né? Né? O movimento espírita brasileiro proibiu, como o Michel falou, a invocação, que está no capítulo 25, né? Lá na obra O Consolador, Emmanuel, também André Luiz, em outras obras, mas no Consolador Emmanuel fala, né, que não é aconselhável, que não permite evocação, enfim. Então, voltou à religião tradicional, né? O que era a religião tradicional? Era a separação de vivos e mortos e o monopólio da mediunidade na mão de alguns, né? Isso era a religião tradicional. Por exemplo, volta lá para a primeira revelação mosaica, né? Ele proibiu que todo mundo evocasse, só ele que tinha contato, né, com os espíritos ali. Voltou para Moisés, né? A gente voltou. Acho que é até pior do que o movimento espírita, é até pior do que a segunda revelação, no sentido assim, até pior do que as igrejas que seguiram a segunda revelação. A gente voltou para Moisés, a gente voltou para a primeira revelação, que era Moisés proibiu, só ele evoca e vocês não podem evocar, né? E a gente voltou para a primeira revelação. Olha a retrogradação, né? Teve. Enquanto aí diz, né? Os laços sérios continuam. Você pode continuar se comunicando com seus parentes, né? Enfim. A Lígia que pergunta: o ministro não deixou? Ele tem esse poder, né? Em nosso lar tem, né? Mas nosso lar não, enfim, não é uma fonte confiável sobre o mundo espiritual. Sim, é isso o que relata o André Luiz nesse capítulo. Ele não permitiu. A senhora saiu chorando da sala e ele mandou ela ir trabalhar mais e conquistar mais bônus hora para poder ir. Então, é isso que está lá no capítulo. Sem falar que essa ideia de bônus horas, ela tira a caridade, né? Porque você tem que fazer caridade por um interesse, né? E a noção de caridade desinteressada, né? Como estava lá em Kardec, você tem que trabalhar, fazer caridade no mundo espiritual para ganhar um dinheiro lá, que é o bônus horas, para poder comprar casa, para poder visitar, para poder viajar, né? Como você torna o mundo espiritual, você tira a caridade desinteressada, né? A caridade legítima. Exatamente, Eric. E é curioso como essa ideia ela permeia o movimento espírita. Eu trabalhei no movimento jovem aqui em São Paulo muito tempo, alguns anos, e eu ouvi de vários amigos meus que trabalharam também, dizendo assim, olha, Deus está vendo tanto que eu estou trabalhando aqui, fazendo evento, carregando cadeira, fazendo isso, fazendo aquilo, porque Deus vai levar isso em conta e tal. Bom, mas essa não é a visão espírita, porque a pessoa pode fazer tudo isso e continuar rancorosa, ciumenta, egoísta, impaciente,
tá fazendo isso por vaidade.